Você sabia que um dia Lampião enfrentou algo mais do que um coronel ou um soldado? Algo que parecia mais uma lenda do que realidade. No coração do sertão, onde a terra é seca e o sol é implacável, Lampião, o rei do cangaço, teve que lidar com uma criatura que ninguém jamais esperaria enfrentar. O Curupira. Aquele ser lendário, com os pés virados para trás, que protege as matas e engana até os mais astutos. O que aconteceu quando o temido rei do cangaço, imbatível e astuto, cruzou seu caminho com o Curupira, um ser de força sobrenatural, capaz de confundir qualquer um? O sertão, já selvagem e cheio de desafios, nunca mais foi o mesmo depois desse encontro. Mas como isso tudo começou? Qual foi o motivo do duelo mais maluco de todos? Lampião, com sua espada afiada, e o Curupira, com seus truques misteriosos, se enfrentaram em um confronto épico, cheio de magia e astúcia. Fique ligado porque essa história vai te surpreender. Mas antes de continuarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal Sangue no Sertão e comente de qual região você está assistindo este vídeo. Vamos saber de onde vem a força do nosso sertão. O sertão era um lugar onde até os ventos pareciam ter vida própria, onde a seca queimava a terra e as lendas se misturavam com a realidade. O rei do cangaço, Lampião, com seu chapéu de couro e seu rifle sempre à mão, estava acostumado a enfrentar inimigos de carne e osso. Coronéis, soldados e até outros cangaceiros. Mas naquele dia, ele se depararia com algo completamente diferente. Algo que nem sua força ou astúcia poderiam prever. O bando de Lampião estava atravessando a mata fechada, tentando encontrar um caminho mais curto para o próximo vilarejo. O calor era insuportável, e o silêncio só era interrompido pelo som dos cascos dos cavalos e o farfalhar das folhas secas. Mas, de repente, o silêncio foi quebrado por algo mais. Um som estranho, como se os galhos das árvores estivessem se movendo por conta própria, e um riso abafado ecoou pelas sombras da mata. "Vem cá, Zé, você ouviu isso?" perguntou Lampião, com uma expressão desconfiada. Ele parou por um momento, observando o horizonte, mas tudo parecia calmo. Zé, seu braço direito, também parou. "Eu ouvi, sim, algo estranho, como se a mata estivesse nos observando." Lampião olhou para ele com uma sobrancelha erguida. "Você está ficando paranoico, Zé. Não tem nada aqui além da seca e da morte." Mas o que Lampião não sabia é que algo muito mais antigo e misterioso do que ele poderia imaginar estava prestes a surgir. De repente, uma risada infantil, baixa e estranha, se espalhou pela mata. Lampião, irritado, puxou sua faca com um movimento rápido. "Quem está aí? Mostre-se!" ele gritou, sua voz ecoando por entre as árvores. O som cessou por um momento, e então, de repente, uma figura pequena de cabelo selvagem e pés virados para trás apareceu diante deles. O Curupira, com seus olhos brilhando como brasas, olhava para Lampião com um sorriso travesso. Seus pés, completamente virados para trás, se moviam com uma agilidade sobrenatural. "Quem é você?" perguntou Lampião, tomando uma postura defensiva, seu rifle apontado na direção do estranho ser. "Você está pedindo para morrer." O Curupira deu uma gargalhada baixa e quase diabólica. "Morrer? Eu? Você não sabe com quem está falando, cangaceiro. Eu sou o guardião das matas. E quem não respeita a natureza, bem, vai pagar o preço." Lampião ficou quieto por um momento, observando aquele ser pequeno, mas com uma presença quase mística. Ele já enfrentara muitos inimigos, mas nunca algo tão surreal como aquilo. "E o que você quer de mim, Curupira?" Lampião perguntou, a desconfiança estampada no rosto. O Curupira sorriu novamente, com os dentes afiados brilhando à luz do sol. Eu quero apenas uma coisa. Quero ver se você é tão esperto quanto dizem. Quero ver se você pode sobreviver à minha armadilha, cangaceiro. Eu sou o mestre da mata, e aqui no meu território você não passa impune." Lampião, furioso, levantou seu rifle e apontou para o Curupira. "Você está desafiando o rei do cangaço? Não sei quem você pensa que é, mas isso vai acabar mal para você." O Curupira riu novamente, seu corpo desaparecendo nas sombras das árvores com uma rapidez sobrenatural. "Você não me entende, Lampião. A luta aqui não é de força, é de inteligência.
Vamos ver se você consegue me pegar ou se será o sertão quem te pegará. Lampião, agora mais irritado do que nunca, avançou em direção às árvores, o rifle preparado para qualquer movimento. Ele estava acostumado a ser o caçador, não a caça, e naquele momento ele jurou que não seria vencido por um ser mitológico. O sertão sempre seria seu território, e ele não iria deixar que uma criatura da mata o desafiara sem resposta. Mas o Curupira, com seus passos rápidos e seu riso inconfundível, havia lançado o primeiro golpe de um duelo que ninguém poderia prever. Lampião e seu bando avançaram pela mata densa, com as árvores altas e sombrias bloqueando a luz do sol. O Curupira havia desaparecido tão rapidamente quanto apareceu, mas seu riso ecoava pelas árvores como um aviso. Não era uma simples criatura que ele enfrentava. O vento começou a mudar, ficando mais forte, carregado de uma sensação estranha. Algo estava errado. Fique de olho, Zé, ele deve estar por aqui em algum lugar, disse Lampião com a voz tensa. Ele olhava para todos os lados, tentando encontrar qualquer sinal do Curupira, mas a floresta parecia se fechar ao redor deles. Zé, sempre atento, segurava firme a faca. Eu não gosto disso, chefe. Essa mata, ela parece viva, como se estivesse nos engolindo. Viva? Lampião riu com desdém. Você está ficando com medo de uma lenda, Zé? Esse Curupira não vai me assustar. Não somos nós que temos medo das sombras. Mas enquanto Lampião falava, os sons ao redor aumentavam. O farfalhar das folhas, o som de algo se movendo entre os troncos, a risada novamente, mais distante, mas mais próxima ao mesmo tempo. O Curupira estava por perto, sempre brincando com eles. De repente, o chão começou a tremer ligeiramente e um som de galhos quebrando chamou a atenção de Lampião. Ele virou-se rapidamente, mas o que viu foi apenas um vento forte que balançava as árvores. Quando olhou novamente para onde estava Zé, o seu braço direito havia desaparecido. Zé, onde está você? Lampião gritou com uma sensação de pânico crescente. Estou aqui, Zé respondeu, mas sua voz parecia abafada, como se estivesse vindo de longe. Lampião correu na direção do som, mas ao invés de encontrar, Zé encontrou algo ainda mais assustador. Um círculo de árvores onde a mata parecia estar se fechando. No centro, o Curupira apareceu de repente, sorrindo com seu sorriso largo e traiçoeiro. Você se perdeu, cangaceiro. A mata é minha, e aqui você nunca encontrará o que procura. Ele fez um gesto rápido, e as árvores ao redor de Lampião começaram a se mover de maneira antinatural, como se estivessem vivas, pressionando o cangaceiro e bloqueando sua saída. Lampião, enfurecido, sacou sua espada e cortou os galhos que o cercavam. Mas por cada um que caía, mais se erguiam, como se a floresta estivesse se reconstituindo. Curupira! Gritou Lampião. Eu não vou cair nas suas armadilhas. Não, só um tolo. O Curupira, com seus pés virados para trás, começou a dar pequenos saltos ao redor de Lampião, se movendo com a rapidez de um animal selvagem, rindo enquanto o cangaceiro tentava alcançá-lo. Tolo, você acha que me enfrentará com força, Lampião? Sua espada não pode cortar o que está além da força. Corte o que está além da força, Lampião resmungou. Ele sentia o terreno tremer e se curvava à vontade do Curupira. Ele tinha que pensar rápido. O Curupira sabia que sua vantagem estava na natureza e na magia do sertão. Algo que Lampião, apesar de ser o maior cangaceiro, nunca experimentou ou controlou. O rei do cangaço estava diante de um inimigo que desafiava não só sua força, mas sua própria compreensão da realidade. O Curupira, vendo a frustração de Lampião, deu uma risada alta como se estivesse se divertindo. Aqui você não manda, cangaceiro. A floresta obedece a mim e você está em minhas mãos. Lampião parou por um momento, olhando para a mata ao seu redor. Ele sabia que não poderia derrotar o Curupira pela força bruta. Havia algo mais. Ali, algo que ele ainda não entendia. A magia da floresta estava no ar. A conexão entre o Curupira e o sertão era mais forte do que qualquer espada ou rifle. Lampião percebeu que precisaria de mais do que astúcia ou força para vencer aquele duelo. Ele olhou ao redor tentando encontrar uma fraqueza no Curupira, alguma brecha na natureza que ele pudesse usar a seu favor. Lampião sabia que, para vencer aquela batalha,
precisaria usar o único recurso que o Curupira não poderia controlar: a própria inteligência do sertão, algo que até a criatura mitológica não poderia prever. Lampião parou de se mover. O Curupira, com seus pés virados para trás, estava se aproximando novamente, saltando de árvore em árvore com uma agilidade sobrenatural. Lampião sentiu o suor escorrendo pela testa, mas ele sabia que não podia continuar lutando com a força física. Ele precisava pensar, não só como cangaceiro, mas também como alguém que conhece o sertão e seus segredos. Algo na sua essência o fazia entender que o Curupira, por mais poderoso que fosse, não tinha domínio sobre tudo que existia ali. "Você acha que pode me enganar com suas truques?" Lampião gritou, tentando esconder sua frustração. "Essa floresta não é sua, Curupira. O sertão é meu e eu sou o rei daqui." O Curupira riu novamente, uma risada estranha e retumbante que ecoava pelas árvores. "Você pode até ser o rei do cangaço, mas aqui você é um intruso. O sertão tem suas leis e você está quebrando todas elas. Eu sou a alma dessa mata, e todos os que ousam desrespeitar a natureza enfrentam minha fúria." Lampião olhou ao redor e percebeu algo. As árvores que antes pareciam imponentes e sólidas, agora pareciam se mover com uma intenção própria. Ele poderia ouvir o sussurro do vento, como se o sertão estivesse falando com ele. Ele sabia que o Curupira usava a magia da floresta para tentar dominá-lo, mas algo estava errado. Algo não estava completamente certo na forma como a mata o cercava. Uma ideia repentina surgiu na mente de Lampião. Ele não precisava derrotar o Curupira com força. Ele precisava enganá-lo. Lampião era astuto. Ele sabia como usar o terreno ao seu favor, como atrair os inimigos para armadilhas, como desviar os ataques e enganar até os mais fortes. Ele olhou para a vegetação densa ao seu redor e percebeu que, embora o Curupira tivesse controle sobre a floresta, ele não controlava a maneira como o sertão respirava. O sertão, com sua aridez e dureza, tinha suas próprias regras, e Lampião sabia disso. "Curupira!" gritou Lampião, com sua voz mais baixa, quase como um sussurro desafiador. "Você acha que me domina, mas a floresta não pode me parar. Você tem o controle sobre a mata, mas o sertão não é só mato. Ele é mais do que você imagina." O Curupira parou por um instante, seu olhar curioso se voltando para Lampião. "O sertão. O que você sabe sobre o sertão, cangaceiro? Eu sou a força que governa essa terra, e nada escapa de mim." Lampião, com um sorriso calculado, deu um passo para trás, dando a impressão de estar recuando. "Você sabe, Curupira, o sertão tem muitos segredos, e eu, como rei do cangaço, sou o único que conhece todos eles. A mata é sua, mas o chão, as pedras, os ventos, essas coisas não pertencem a você." Lampião sabia que o Curupira dependia da natureza, mas ele, como cangaceiro, entendia que o sertão não era apenas uma floresta. Ele começou a caminhar lentamente em direção a uma área mais seca, onde o solo era mais duro, mais árido. As árvores, agora mais distantes, pareciam não ter tanto poder sobre aquele pedaço da terra. "Você não pode me seguir aqui, Curupira", disse Lampião com uma confiança crescente. "Aqui você não tem controle. O sertão respira de outra maneira." O Curupira hesitou por um momento, sua expressão se tornando mais sombria. "Você acha que pode escapar de mim? Eu sou a força que mantém essa terra viva. Ninguém escapa do meu domínio." Mas Lampião já havia percebido o ponto fraco do Curupira. Ele não podia ser derrotado pela força, mas poderia ser enganado pela astúcia. Lampião sabia que a floresta, embora poderosa, não tinha controle sobre a aridez e a dureza do sertão. As criaturas da mata não entendiam completamente a vastidão e os segredos do sertão. Eles eram apenas parte de um ciclo natural, e Lampião, com seu profundo conhecimento do sertão, sabia como manipular isso. Com um movimento rápido, Lampião se afastou mais ainda da área onde o Curupira dominava. Ele saltou para uma formação rochosa, onde a vegetação era escassa e o terreno mais seco. O Curupira tentou segui-lo, mas a mudança de terreno fez sua magia enfraquecer. Ele olhou ao redor tentando encontrar alguma maneira de usar o poder da floresta, mas o sertão, em sua rudeza, estava contra ele.
Você pensou que sabia tudo, Curupira? Lampião gritou agora em um tom desafiador. A floresta não me controla. O sertão me pertence e eu sou o único que entende como ele funciona. Com isso, Lampião deu um passo à frente, agora com total domínio da situação. O Curupira, embora poderoso, não podia competir com a sabedoria de Lampião sobre o sertão. Lampião, com um sorriso vitorioso, sabia que tinha finalmente encontrado a chave para derrotar seu inimigo. A inteligência sobre a natureza, mais forte que qualquer magia. Lampião observava o Curupira com um olhar fixo, sentindo a tensão diminuir à medida que a batalha começava a se virar a seu favor. A natureza, que antes parecia o inimigo, agora estava sob seu controle. Ele conhecia o sertão melhor do que qualquer outro. Sabia que aquele terreno seco e árido não era apenas um obstáculo. Era uma armadilha imbatível para quem não compreendia seus segredos. O Curupira, claramente confuso e frustrado, tentava se mover com agilidade. Mas o terreno ao redor estava se tornando cada vez mais difícil. As árvores, antes suas aliadas, estavam agora distantes, incapazes de ajudá-lo como antes. Ele se viu encurralado e o cangaceiro estava um passo à frente, comandando o sertão como ninguém jamais fizera. Não pode me vencer, Curupira, Lampião disse com uma calma implacável. O sertão não é só o que está nas suas árvores. Ele é mais do que a sua floresta encantada. E eu sou quem entende isso. Sou quem controla a terra seca, o vento forte e o sol que queima. O Curupira, com seus olhos selvagens e expressões de fúria, deu um passo para trás, como se sentisse pela primeira vez a limitação de seus poderes. Ele girou rapidamente, tentando encontrar uma saída, mas Lampião se manteve firme, sem dar espaço. Você não sabe nada sobre o que sou capaz de fazer, cangaceiro. O Curupira grunhiu, seus pés virados para trás deslizando sobre o chão, com rapidez sobrenatural. Você não pode controlar o que não entende. Lampião, sem se deixar intimidar, deu um sorriso. Eu sei mais sobre o sertão do que você imagina. Aqui você pode ser o mestre da floresta, mas o sertão é meu. Eu nasci no calor da terra seca, no vento cortante e na dureza dessa terra que você mal conhece. Você nunca vai ser mais do que uma lenda aqui, e lenda não derrota rei. O Curupira, com um movimento rápido, saltou para trás usando a magia da floresta para tentar criar uma ilusão. Árvores brotaram repentinamente ao redor, e sombras se formaram em um redemoinho de folhas e galhos, confundindo o Lampião. Ele tentava enxergar, mas tudo ao seu redor se distorcia. O Curupira riu, confiando na magia que o rodeava. Lampião sentiu o terreno abaixo dele, ouviu o som das folhas secas sob seus pés e uma ideia veio à mente. Ele não precisava dos olhos para ver, não precisava da magia para lutar. O sertão, ele sabia, sempre tinha algo mais. Com um movimento preciso, ele agarrou uma pedra do chão e a atirou no meio da ilusão criada pelo Curupira. A pedra cortou o ar, acertando diretamente um dos troncos que se formaram, quebrando a ilusão em pedaços. As árvores desapareciam com um som de estalo e a verdadeira imagem da mata começava a surgir novamente. O Curupira, pego de surpresa pela ação simples, olhou em volta, agora sem os truques que o haviam protegido até então. Você acha que pode me enganar com truques, Curupira? Lampião perguntou, avançando em direção à criatura. O sertão não se engana. O que é real aqui é a terra que pisa, o vento que corta e o sol que queima. A floresta pode se mover e mudar, mas a terra permanece firme. Com um movimento ágil, Lampião avançou, sua espada reluzindo ao sol. O Curupira tentou escapar, mas a rapidez de Lampião o alcançou. Em uma manobra rápida, Lampião cortou uma das raízes que se projetava, impedindo que o Curupira fugisse. O Curupira se afastou, agora completamente desacreditado. Ele sabia que o cangaceiro havia vencido a batalha, não pela força, mas pela sabedoria e compreensão do sertão. Lampião tinha dominado o que ele, com toda sua magia, não podia entender completamente. Eu sempre disse que a força do sertão é mais do que a floresta, Lampião disse, ainda com sua espada em mãos. E quem se atreve a tentar controlá-lo, vai aprender da maneira mais difícil. Eu sou o rei do sertão e você, Curupira, é só uma lenda.
O Curupira, derrotado, olhou para Lampião com um misto de raiva e respeito. Ele sabia que, apesar de sua magia, Lampião tinha vencido, pois ele entendia algo que o Curupira nunca poderia. O sertão, com toda a sua dureza, não podia ser controlado, apenas respeitado. Lampião, agora com um sorriso de satisfação, se virou para seu bando, que havia assistido tudo à distância, mas sem interferir. Eles sabiam que aquele não era um simples combate. Aquela batalha tinha sido uma lição para todos. "Vamos embora, meus amigos", Lampião disse, já voltando. A sua postura de líder. "O sertão é nosso e ninguém vai nos tirar daqui." O Curupira desapareceu nas sombras da mata, mas não sem antes lançar um último olhar para Lampião, reconhecendo que, de alguma forma, ele havia sido derrotado. Lampião, por sua vez, sabia que naquele dia ele não só vencera o Curupira, mas também entendia o que significava realmente dominar o sertão. Lampião e seu bando avançaram pelo sertão com a certeza de que haviam superado mais um obstáculo. O Curupira, embora não fosse um inimigo físico, havia sido uma lição valiosa para o cangaceiro. Ele agora entendia o que poucos haviam compreendido. O sertão não era apenas um terreno árido e seco, mas um lugar cheio de forças que precisavam ser respeitadas. O Curupira, com sua magia, tentou enganar Lampião, mas o rei do cangaço sabia que, no fundo, tudo estava relacionado à inteligência e ao conhecimento da terra. Com o sol caindo no horizonte, a viagem continuava em um ritmo acelerado. Lampião, ao lado de seus homens, estava em silêncio, refletindo sobre o que acabara de viver. Ele sabia que, embora o Curupira fosse um ser místico, o sertão sempre ofereceria desafios que não podiam ser vencidos apenas com a força de suas armas. Ele precisaria mais do que nunca ser astuto, usar seu conhecimento do sertão e da vida selvagem para continuar a liderança. Zé, sempre atento, se aproximou de Lampião. "Chefe, o que aconteceu ali foi diferente. Eu nunca imaginei que você fosse enfrentar o Curupira. O que ele representava para a gente na nossa história?" Lampião olhou para Zé, seus olhos agora mais serenos, como se a batalha contra o Curupira tivesse ensinado mais do que ele imaginava. "O Curupira é uma lenda, Zé, mas também é um aviso. O sertão é mais do que a nossa espada. Não podemos dominar tudo apenas com força. Às vezes o que precisamos é entender o que o sertão realmente exige de nós." Zé, pensativo, apenas assentiu. Ele sabia que, por mais que fosse leal ao líder, também reconhecia que Lampião estava mudando. Ele não era mais apenas o rei do cangaço, ele estava se tornando algo mais, um homem que compreendia não só a luta, mas também a sabedoria por trás da sobrevivência no sertão. Enquanto caminhavam, a noite desceu rapidamente e o bando parou para montar o acampamento. O fogo foi aceso e as sombras dançaram ao redor deles, criando um ambiente quase místico. Lampião olhou para o fogo, pensativo. Ele sabia que os próximos dias seriam desafiadores, mas, de alguma forma, o encontro com o Curupira tinha o feito perceber que talvez ele precisasse de mais do que um bando de cangaceiros. Precisava aprender a respeitar as forças do sertão, a natureza e, acima de tudo, as lendas que o povo contava. "Hoje aprendemos mais uma lição, meus amigos", disse Lampião, agora com uma voz mais grave e séria. "A força que temos não é só de armas. Nosso verdadeiro poder vem do que entendemos da terra, da sabedoria e da capacidade de ver além. O Curupira tentou nos enganar, mas nós sabemos mais. E enquanto formos sábios, nada poderá nos parar." Os cangaceiros ao redor do fogo escutavam atentamente, como se absorvessem não só as palavras, mas também a mudança que estava ocorrendo no próprio Lampião. Ele havia se tornado mais do que um líder de batalhas. Ele estava aprendendo a ser um líder completo, alguém que entendia a guerra, mas também as nuances do sertão que iam além do que os olhos podiam ver. O vento do sertão soprou com força, que Lampião levantou os olhos para o céu estrelado. A vastidão daquela terra parecia refletir seus próprios pensamentos. Ele era o rei do cangaço, mas o sertão nunca seria completamente domado. Ele precisaria de mais do que força bruta para reinar ali. Precisaria da sabedoria das lendas, das criaturas como o Curupira,
e da sua própria inteligência para se manter no comando. A jornada de Lampião estava apenas começando. Agora, ele sabia que para continuar a ser o líder do sertão, ele precisaria entender cada pedra, cada árvore e cada vento que soprava naquela terra. E isso, mais do que qualquer vitória, era o verdadeiro poder. Lampião e seu bando continuaram a avançar pelo sertão, agora mais atentos do que nunca. O encontro com o Curupira deixara uma marca profunda no cangaceiro. A natureza, com toda sua força e mistério, não era mais algo que ele via apenas como um obstáculo a ser superado, mas como uma força poderosa que, se respeitada, poderia ser aliada. Lampião sabia que o sertão era muito mais do que ele imaginava. O Curupira lhe havia dado uma lição que ele não esqueceria tão cedo. Inteligência, sabedoria e respeito pela terra eram essenciais para um verdadeiro líder. Enquanto a pequena tropa avançava por entre os montes secos e o vento cortante, Lampião olhou para seus homens. A confiança que ele tinha em sua força física ainda era imensa, mas ele agora sabia que, em um terreno como o sertão, até mesmo os mais fortes podiam ser derrotados pela inteligência da terra. O Curupira, com seus truques mágicos e artimanhas, havia mostrado o que Lampião precisava entender. A batalha não era apenas travada com armas, mas com a mente, com a astúcia e, especialmente, com o respeito pelas forças do sertão. No acampamento daquela noite, Lampião se sentou sozinho, observando o fogo que crepitava diante dele. O bando já estava acomodado, alguns preparando comida, outros limpando suas armas, mas ele estava absorto em seus próprios pensamentos. O sertão parecia ainda mais vasto à medida que a noite se aproximava, e Lampião sentia como se algo estivesse se desenrolando em sua mente. Zé, que sempre esteve ao lado de Lampião, se aproximou silenciosamente. «Chefe», disse ele com um tom mais sério do que o habitual, «o que o Curupira realmente queria, hein? Não era só um jogo de força, isso a gente sabe, mas o que ele queria ensinar?» Lampião olhou para Zé com um sorriso leve, mas também com um ar de reflexão. «O Curupira não queria me derrotar, Zé. Ele queria me mostrar que no sertão a verdadeira batalha é contra quem não entende as forças que movem essa terra. Não é só sobre força, nem sobre armas. O sertão tem suas regras, e quem não as respeita vai perder, mesmo sendo o homem mais forte». Zé se sentou ao lado de Lampião, refletindo sobre as palavras de seu líder. «Então, o que o senhor vai fazer agora? Já venceu ele, mas a gente ainda não sabe o que vem pela frente. A luta contra o Curupira pode ser só o começo». Lampião respirou fundo e olhou para o horizonte. «É isso que eu estou pensando, Zé. O sertão é imenso e ainda tem muitos desafios pela frente. O Curupira foi só o primeiro. O que vem agora vai exigir mais do que força bruta. Vai exigir astúcia. O sertão está vivo, Zé. E se a gente não aprender a viver com ele, vamos ser engolidos». Aquelas palavras ecoaram no ar enquanto o vento balançava as árvores ao redor do acampamento. Lampião sabia que para continuar sendo o líder que era, ele teria que evoluir. Não bastava apenas ser o homem mais forte. Ele precisava ser mais sagaz, mais compreensivo com os mistérios do sertão e com as lendas que pareciam fazer parte dele. Zé olhou para Lampião com respeito renovado. Ele sempre soubera que o líder do cangaço era imbatível, mas agora via Lampião com uma nova visão. Ele não era apenas o rei do cangaço por causa de sua espada, era algo mais profundo, mais estratégico, e isso o tornava ainda mais formidável. «E o que faremos, chefe?» perguntou Zé. Lampião se levantou com um olhar determinado, mais firme do que nunca. «Vamos seguir o caminho que o sertão nos mostrar. Não sabemos o que vem pela frente, mas sei que com a nossa inteligência não importa o que nos desafie. Vamos vencer, seja qual for a criatura ou homem que tentarem nos parar». Lampião sabia que o futuro do cangaço estava mudando. O sertão nunca foi só um terreno para a luta, mas um lugar de aprendizado constante. Ele, o temido Lampião, estava começando a entender isso. E sabia que para ser imbatível, ele precisaria usar mais do que a força. Precisaria usar a sabedoria e a astúcia que o sertão, com suas lendas e desafios, exigia. A madrugada chegou. Silenciosa.
como o sertão sempre fazia quando se aproximava de uma grande mudança. Lampião, agora mais consciente de sua jornada, olhava para o horizonte estrelado pensativo. Ele sabia que a luta contra o Curupira havia sido apenas o começo de algo maior. O sertão era vasto, e suas lendas e criaturas estavam apenas começando a mostrar o que realmente tinha a oferecer. Mesmo com toda sua coragem e força, o rei do cangaço agora entendia que o verdadeiro domínio sobre a terra vinha do respeito e do entendimento profundo de seus segredos. O vento cortante trouxe uma sensação de urgência. Lampião se levantou e se afastou um pouco do acampamento, onde seu bando descansava, e caminhou até uma formação rochosa que lhe oferecia uma visão ampla do sertão. As estrelas pareciam mais próximas do que nunca, e o céu imenso parecia refletir os pensamentos do cangaceiro. Zé, percebendo que Lampião estava distante, seguiu-o silenciosamente. Ele sabia que seu chefe estava em um momento de reflexão. A batalha com o Curupira ainda estava fresquinha em sua mente, e por mais que Zé respeitasse sua liderança, ele também sabia que as lições daquela batalha tinham sido importantes para o próprio Lampião. "Chefe", Zé chamou, sua voz baixa. "Sei que está pensando em algo. O que vamos fazer daqui para frente?" Lampião, sem olhar diretamente para Zé, respondeu com a sabedoria que estava se formando dentro dele. "O Curupira foi apenas um aviso, Zé. O sertão está cheio de inimigos, mas não é só com espada que se vence o que está aqui. O Curupira me mostrou isso. Agora vou usar a mente tanto quanto a força." Zé se aproximou e ficou ao lado de Lampião, olhando para o mesmo horizonte. "Então, o que o senhor quer fazer?" Lampião finalmente se virou para Zé, seu olhar agora mais calmo, mais firme. "A batalha não será mais só contra outros homens. O sertão, as lendas, as criaturas, tudo isso vai fazer parte da nossa luta daqui para frente. E nós, Zé, vamos ser mais do que cangaceiros. Vamos ser os mestres desse sertão. Vamos entender o que ele exige de nós." Zé, embora desconcertado, sentiu a seriedade nas palavras de Lampião. O sertão nunca foi só uma terra de batalha, mas também de mistérios. Ele sabia que seguir o rei do cangaço agora seria mais do que apenas seguir um líder de armas. Seria uma jornada para entender mais profundamente a natureza do sertão. Lampião, com o rosto iluminado pela luz da lua, concluiu: "A batalha com o Curupira me mostrou que, no fundo, o sertão tem regras, e quem quiser dominá-lo precisa entender essas regras. Não importa o que venha, Zé. Nós vamos aprender. Vamos ser astutos e sobreviver." Zé assentiu, já entendendo que a mudança que estava acontecendo em Lampião não se tratava apenas de como lutar, mas de como pensar e se adaptar. Ele sabia que, com essa nova visão, Lampião poderia ser imbatível. Não era apenas o homem de força que ele era, mas também alguém capaz de enxergar além daquilo que os outros viam. "Estamos com o senhor, chefe. Onde o senhor for, nós. Vamos?" Lampião olhou para Zé com um sorriso sutil, a confiança nos olhos. "Eu sei, Zé. E isso é o que vai fazer a diferença. O sertão não vai nos engolir. Nós vamos engolir o sertão." Lampião se afastou da rocha e voltou para o acampamento, onde seus homens estavam descansando. O bando estava mais unido do que nunca, e ele sabia que, com sua nova perspectiva, o futuro do cangaço era mais promissor. Eles não eram mais apenas um bando de guerreiros, mas agora tinham algo mais: a sabedoria para dominar a terra que, antes, parecia ser apenas um obstáculo. No fundo, Lampião entendia que, para ser realmente o rei do sertão, ele precisaria aprender, crescer e, mais importante, respeitar aquilo que o sertão exigia. O Curupira, com todos seus truques e poderes, não era mais um inimigo. Ele era apenas o primeiro aviso de que, no sertão, o verdadeiro poder não vinha apenas das armas, mas da sabedoria em como lidar com tudo o que ele tinha a oferecer. A manhã seguinte trouxe um calor abrasador ao sertão, como se o próprio sol tivesse se aliado ao cansaço do bando. Lampião estava em pé, mais uma vez observando o horizonte, onde o sertão se estendia infinitamente. Ele havia superado o desafio do Curupira, mas sabia que ainda havia muito a aprender, muito a conquistar e, acima de tudo, muito a respeitar. O sertão não perdoava e não esquecia.
Zé se aproximou trazendo água fresca. Chefe, já faz tempo que o senhor está aí, parado, olhando para esse sertão. Tá vendo algo que a gente não vê? Lampião sorriu, mas não desviou os olhos do vasto campo à sua frente. O que o Curupira me ensinou, Zé, é que às vezes precisamos parar e ver o que o sertão quer de nós. A gente vive correndo, sempre, em busca de algo, sempre fugindo ou atacando. Mas o verdadeiro cangaceiro, o verdadeiro líder, sabe quando é hora de aprender, de se calar, de entender o que a terra diz. Zé, sem responder, observava Lampião com um olhar de respeito renovado. Ele sempre soubera que Lampião era mais do que um simples líder de cangaço, mas agora, depois da experiência com o Curupira, ele começava a compreender o peso da transformação que seu chefe estava passando. O sertão estava mudando Lampião, e com ele todo o bando. Já que o senhor agora entende o sertão, chefe, Zé disse com um sorriso maroto. Onde vamos agora? Vai ser mais um duelo, ou vamos procurar um jeito de conquistar o sertão de outra maneira? Lampião finalmente olhou para Zé, com um brilho nos olhos. Não é mais sobre conquistar, Zé. O sertão não é algo que se conquista. Ele nos ensina, e se a gente não aprender, ele engole a gente. A luta não vai ser só contra outros homens. A luta vai ser contra nossa própria arrogância, contra nossa pressa, contra nossa vontade de dominar tudo o que vemos. O Curupira me mostrou que para vencer no sertão é preciso mais do que força, é preciso sabedoria. E eu vou liderar isso. Zé não sabia o que responder, mas a seriedade no olhar de Lampião falava mais do que qualquer palavra. O que começou como uma simples jornada de cangaço, agora se transformava em uma verdadeira missão de entendimento. Lampião não queria apenas ser o rei do sertão, ele queria ser seu mestre. Vamos seguir em frente, Lampião concluiu, virando-se para o bando. E o que vamos fazer a partir de agora não é só lutar, é entender como a terra trabalha, como as lendas e os mitos nos ensinam. E eu não vou mais apenas correr atrás dos coronéis, vou correr atrás de sabedoria. Com isso, o bando de Lampião continuou a marcha, agora com um propósito renovado. O sertão ainda tinha muitos desafios, mas Lampião não estava mais preocupado, com o medo de perder. Ele sabia que para ser o líder que o sertão merecia, ele precisava entender tudo o que ele oferecia. Ao longo da jornada, os cangaceiros começaram a perceber a mudança de seu líder. Lampião estava mais introspectivo, mais focado e, de alguma forma, mais sábio. Ele já não era o homem de antes, e isso estava refletido não só nas suas palavras, mas nas suas ações. Ele queria mais do que confrontos. Ele queria transformar o sertão em algo mais. Algo que não fosse apenas sobre luta, mas sobre a conexão com a terra, com as forças que o Curupira e outras lendas ensinavam. A estrada, embora árida e desolada, parecia agora cheia de possibilidades para Lampião. Ele sabia que a verdadeira batalha seria entendê-las e usá-las. Como um cangaceiro, ele ainda tinha muito a conquistar. Mas agora, como líder, ele também sabia que, para ser invencível, o maior desafio seria aprender a respeitar as forças que movem o sertão. E assim, o bando de Lampião seguiu, não em busca de mais batalhas, mas em busca de algo que o próprio cangaço nunca tinha procurado antes: sabedoria. Os dias se arrastaram sob o calor implacável do sertão, mas para Lampião e seu bando, o clima interno havia mudado. A busca por mais batalhas e conflitos físicos parecia agora uma ideia distante, uma sombra de uma vida que ele já não queria mais seguir. O líder do cangaço, que antes era movido pela urgência de lutar e dominar, agora se via mais reflexivo. Ele sabia que o sertão, com suas lendas e seus mistérios, era maior do que qualquer guerra que já havia travado. O bando estava em um acampamento improvisado à beira de um riacho seco, e a paz reinava, apesar do ambiente hostil. Lampião se levantou cedo, como era de costume, mas ao invés de seguir imediatamente com o plano de atacar outro vilarejo ou emboscar um comboio, ele decidiu caminhar pelo sertão. Zé o seguiu de perto, preocupado, mas Lampião parecia mais tranquilo do que nunca. «Chefe», Zé disse, tentando entender o que estava acontecendo, «qual o próximo passo? A gente vai seguir com o plano de continuar dominando o sertão? Ou tem algo mais que o senhor está planejando?» Lampião parou por um momento, olhando para o horizonte onde as montanhas se erguiam como uma muralha natural.
Ele olhou para Zé com um sorriso tranquilo. O plano agora, Zé, não é mais sobre dominar. O sertão não é algo que a gente pode dominar. O Curupira me mostrou isso. A natureza, a terra, os ventos, a flora e a fauna, tudo tem uma força própria. Não somos nós que mandamos neles. Somos nós que precisamos aprender a andar com elas. Zé, um pouco confuso, observou. O líder. Então, o que o senhor quer dizer com isso? Vamos fazer algo diferente. Sim, Lampião respondeu com firmeza. Vamos ser os mestres do sertão, mas de uma maneira diferente. Não mais com a força das armas, mas com a sabedoria das lendas. Já enfrentamos e vencemos o Curupira. Agora, precisamos entender o que o sertão realmente exige de nós. E isso não está em lutar, mas em viver com ele. Zé olhou para Lampião com um novo respeito. O homem que antes parecia apenas o imbatível líder do cangaço, agora se mostrava como alguém que buscava entender a verdadeira essência da terra que governava. E Zé, como todos os outros, sabia que essa jornada de aprendizado seria mais desafiadora do que qualquer batalha travada com coronéis ou soldados. Lampião começou a caminhar pelas trilhas do sertão com Zé ao seu lado. Eles atravessaram campos secos e rochas partidas, mas para Lampião, cada passo agora era uma meditação sobre o que o sertão realmente era. Ele tocava a terra, sentia o vento no rosto e ouvia o som das aves distantes. Cada elemento ali tinha algo a lhe ensinar, e Lampião queria estar atento a cada um deles. O poder do sertão não estava apenas na luta, mas na harmonia com a terra. Enquanto andavam, Lampião e Zé se depararam com uma antiga árvore. Era uma árvore solitária, com raízes profundas e galhos retorcidos. Lampião se aproximou dela, tocando sua casca rugosa, quase como se estivesse conversando com ela. Você vê isso, Zé? Lampião disse, olhando para a árvore. Essa árvore, ela sobreviveu aqui sozinha. Ela aprendeu a resistir ao sol quente, às tempestades e à seca. Ela é mais forte do que qualquer arma que possamos carregar. Zé ficou em silêncio, observando a árvore. Ele entendia o que Lampião queria dizer. Não era a força bruta que fazia o sertão sobreviver. Era a resistência e a sabedoria da terra. Aquela árvore não tinha sido conquistada por ninguém, mas sim respeitada e vivida. É isso, Zé, Lampião continuou. O sertão não se vence, ele se respeita. Quem souber respeitar a terra vai se tornar invencível. Quem tentar dominá-la vai ser derrotado. Esse é o segredo que o Curupira nos ensinou. Zé finalmente sorriu, compreendendo a profundidade das palavras de Lampião. Então o senhor está nos ensinando a ser mais do que guerreiros, né? Está nos ensinando a ser sábios. Lampião assentiu, um brilho nos olhos. Sim, Zé. Somos guerreiros, mas para vencer o sertão, devemos ser sábios. O cangaço, com tudo o que passamos, vai ser nossa escola. E quem aprender será capaz de dominar muito mais do que qualquer batalha. O bando de Lampião, agora mais unido do que nunca, seguiu sua jornada. Não com pressa de conquistar, mas com a determinação de aprender com cada passo que davam. O sertão, com seus segredos e mistérios, já não era apenas o palco de suas batalhas, mas o verdadeiro mestre que eles precisavam seguir. E Lampião, o rei do cangaço, não era mais apenas um homem de guerra. Ele era agora um homem de sabedoria. O sertão não era mais apenas sua terra, era sua escola. O sertão parecia mais silencioso naquela manhã, como se estivesse aguardando o desfecho da jornada de Lampião e seu bando. O vento cortante passava pelas árvores secas e o sol implacável brilhava sobre a terra ressecada, mas havia algo diferente no ar. O que antes parecia apenas um campo de batalha, agora se transformava em um lugar de aprendizado e reflexão. Lampião havia se afastado da violência sem propósito e estava descobrindo um novo significado de liderança. Mas esse caminho não seria fácil. Para ser verdadeiramente o mestre do sertão, ele precisaria se abrir para o que a terra lhe oferecia. Enquanto o bando acampava nas margens de um riacho seco, Lampião se afastou sozinho para refletir. Ele sabia que as lutas que enfrentou não foram em vão, mas o sertão lhe ensinara que a verdadeira força não vinha da espada ou do rifle, mas do entendimento profundo do mundo que o cercava. Ele já havia vencido o Curupira, a criatura mitológica que protegia as florestas.
Mas agora ele queria entender as forças do sertão de uma maneira mais profunda, mais humana. Ele queria ser mais do que o rei do cangaço. Ele queria ser o mestre do sertão. Zé, que sempre foi seu braço direito, se aproximou de Lampião com um olhar preocupado. Chefe, o senhor está bem? Está distante demais. Nós já passamos por tantas batalhas e o que está acontecendo agora é diferente, né? Lampião olhou para Zé, seus olhos cheios de uma calma nova, mas também de um propósito renovado. Eu sempre fui o líder do cangaço, Zé. Sempre fui aquele que atacava, que vencia pela força. Mas agora, o que eu vejo é que o sertão exige mais. Ele não é só um lugar de luta. O sertão, com todas as suas lendas, com suas criaturas, com sua natureza, ele me ensinou que, para ser o rei aqui, preciso aprender mais, saber mais. E por mais que eu tenha dominado muitas batalhas, ainda há muito que eu não sei. Zé, sem saber o que dizer, apenas se sentou ao lado de Lampião, ouvindo seu líder com uma atenção renovada. Então, chefe, qual será o próximo passo? Lampião respirou fundo e olhou para o horizonte, onde a vasta extensão do sertão parecia se estender até o infinito. Agora, Zé, o próximo passo é aprender a viver com o sertão. O Curupira me mostrou que o sertão é mais do que uma luta. Ele é sobre entender suas leis, suas forças. E quem aprende a viver com elas, aprende a ser imbatível. Aqueles momentos de reflexão trouxeram uma nova perspectiva para Lampião. Ele não era mais apenas o homem que lutava contra coronéis ou soldados. Ele agora se via como parte do sertão, não mais como um conquistador, mas como um aprendiz. Ele sabia que, para continuar a ser o líder de seu bando, ele precisava ser mais do que um guerreiro. Ele precisava ser um líder sábio, alguém que respeitasse as forças que o cercavam. O bando, que estava se acomodando para o descanso, foi despertado pelo som da voz firme de Lampião. Ele se levantou e, com a confiança de quem sabia que havia encontrado seu caminho, se dirigiu a todos. Meus amigos, ele começou, com um tom diferente, mais sereno. O que temos vivido não é só uma guerra, não é só uma jornada de cangaceiros. O sertão é muito mais, ele tem suas regras, seus desafios. E nós agora precisamos aprender a viver com essas regras. Não só vencer, mas entender. A partir de agora, nossa luta será contra a ignorância do sertão, contra aqueles que não veem o que está diante de seus olhos. O bando o olhou com respeito. Eles sabiam que Lampião nunca havia falado daquela maneira antes. Havia uma transformação clara em seu líder. Ele não era mais o mesmo cangaceiro que guiava suas tropas pela violência. Agora ele era um líder que os guiaria com sabedoria. Lampião continuou. O sertão não é nosso inimigo, mas nosso mestre. Ele nos deu tantas lições, e se quisermos realmente ser imbatíveis, devemos aprender a escutá-lo. Zé, agora, com um sorriso nos lábios, respondeu. O chefe está certo. O sertão já foi nosso campo de batalha. Agora será nosso campo de aprendizado. Com isso, Lampião deu a ordem para que o bando seguisse em frente, não em busca de mais combates, mas em busca de mais sabedoria. Eles sabiam que, de agora em diante, o cangaço seria mais do que uma guerra. Seria uma jornada de compreensão. E Lampião, o rei do cangaço, guiaria seu bando com um novo propósito: respeitar o sertão, aprender com ele e torná-lo imbatível.